Irmãos, vamos nos colocar de pé e eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e fazer uma leitura bíblica de como começou a igreja. A igreja começou nesse encontro, e é muito importante que vocês percebam que a base, a gênesis da igreja, o início da igreja foi numa reunião de oração, em que eles oram todos juntos no mesmo lugar. Então eu tenho falado aqui do púlpito da igreja e tenho muitas vezes falado pessoalmente de que nossa herança histórica e bíblica como igreja não está na nossa individualidade, mas sim na coletividade. Então, só existe igreja nesse santo ajuntamento, onde o povo de Deus comparece diante do Senhor e presta-lhe homenagem, presta-lhe culto. Então, no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, a gente encontra a seguinte declaração: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A questão da defesa do culto público não está na defesa do templo, mas na defesa do encontro coletivo no mesmo lugar. Esse mesmo lugar era um lugar comum a todos eles, e é um lugar comum a todos nós, este espaço que nós temos aqui reservado para ser o nosso espaço de culto, adoração e encontro da família de Cristo, o encontro da família de Deus. Então, de repente, todos juntos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Capítulo 4 de Atos, nós estamos lendo sobre a inauguração da igreja no capítulo 2, num culto de oração, onde todos estavam juntos orando no mesmo lugar.
Nós não podemos contradizer nenhum elemento escriturístico, tanto na formação, quanto também no avivamento que uma igreja ou uma comunidade pode passar. Esses elementos são importantes, que a gente perceba, que a gente entenda. Os irmãos que estão aqui presentes, os irmãos que estão também nos atendendo aqui pela internet, o grande desejo nosso é que todos viessem ao culto nessa noite, ou que pelo menos uma boa parcela da igreja estivesse aqui representada, para que nós orássemos. Nós estamos vivendo um tempo difícil no país e um tempo perigoso, talvez muito mais perigoso do que nós somos capazes de sentir e até pressentir. O fato é que o tempo é perigoso, as circunstâncias são dificílimas, são 14 milhões de desempregados, são 14 milhões de pessoas com as suas respectivas famílias afetadas, talvez a volta de 56 milhões de brasileiros nesse momento vivendo sob uma carestia econômica horrorosa, ameaçados por autoridades locais autoritárias, ameaçado por um Supremo Tribunal Federal que não tem a mínima cooperação governamental para levar essa pandemia, enfim, a um fim. E o que nós vemos é uma luta pelo poder, uma luta horrorosa acontecendo diante dos nossos olhos, uma igreja apática, uma porção de irmãos que creem em Jesus, porém que não traduzem essa fé em Cristo numa atividade consciente de oração e confissão de pecados, e assim nós estamos caminhando muito rapidamente a um estado de caos, caos absoluto, caos no sentido econômico, caos no sentido espiritual e caos no sentido moral. A nação co-irmã nossa aqui do Cone Sul do continente americano é a Argentina, e a Argentina está vivendo hoje um dos maiores esvaziamentos de capital, de fuga de capital que acontece ou aconteceu em toda a sua história. A Argentina está provando de um esvaziamento, populações inteiras, multidões fluindo para o Brasil e para o Uruguai, empresas fechando as suas operações na Argentina, e um povo argentino mais empobrecido, embora muito politicamente consciente, mas optaram erradamente no passado e hoje estão vivendo um drama horroroso. Isso é para mostrar para nós o que uma igreja apática pode viver e experimentar dentro de uma nação. A igreja argentina é uma igreja que foi por muito tempo perseguida, é um momento difícil, o evangelho lá cresce com muita dificuldade, com um problema enorme de crescimento da igreja na Argentina, de evangelização. Perdeu esse ano um que foi um dos seus maiores evangelistas, chamado Dr. Luiz Palau, que morreu esse ano, talvez o seu mais importante evangelista em todos os tempos. A Argentina está órfã, e antes que um verdadeiro caos se abata sobre esse país, é importantíssimo que a igreja nesse momento se levante na autoridade e no poder do Espírito Santo para orar. Por isso eu estou começando o culto dessa noite lendo Atos capítulo 2 e mostrando que essa experiência de viver uma vida cheia do Espírito Santo não é uma experiência única na vida. Se você um dia já foi um crente cheio do Espírito Santo, você precisa provar de uma renovação espiritual. A Bíblia fala dessas renovações, ela fala nessas visitações a tempo e a fora de tempo, aquela chuva serôdia, que é a chuva que cai sobre a igreja fora da época prevista ou fora da época natural, é que a gente está esperando que Deus faça
no meio da igreja brasileira. Nossa própria igreja local já foi uma igreja muito mais ativa do que é hoje no plano da evangelização, muito mais ativa do que é hoje no plano da oração, e essa noite é uma noite que eu chamei os irmãos aqui para orarmos juntos, para provarmos de uma renovação, para provarmos de uma mudança, esperarmos em Deus, que Deus faça uso dessa pequena semente aqui em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, juntamente com todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui presentemente e também pela internet, que oremos juntos, clamemos juntos, para que haja um movimento glorioso do Espírito. Então, no capítulo 2, a gente contextualiza a importância do orar junto no mesmo lugar. No capítulo 4, nós vamos contextualizar a ideia da renovação da experiência com o Espírito Santo. Quer dizer, você foi um crente cheio do Espírito Santo no passado e hoje talvez não esteja vivendo o seu melhor momento espiritual. Então, é importante que você não somente busque, mas fique na expectativa de que Deus o restaure, o renove para a sua glória e para a sua honra. Diz aqui no capítulo 4, versículo 23: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. É importante que, embora eles orassem juntos, a multidão se reunisse, mas eles oravam levantando a voz a Deus unanimemente. Então é importante que a gente também acompanhe a mesma tradição do passado e façamos isso em nossos cultos de oração. Levantemos a voz unanimemente diante de Deus. E eles disseram: Tu, soberano Senhor. Dizer, uma oração que conhecia e que transparecia o conhecimento teológico de Deus. Deus é chamado por eles de soberano e o Criador, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então você vê aqui uma oração cheia de conhecimento teológico de quem é Deus. Primeiro, o soberano. Segundo, o Criador. Terceiro, o Deus que falou através dos profetas na história. E quarto, o Deus que predeterminou todas as coisas no universo. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra. Agora, Senhor, tu que és tudo isso e que nos investiste de autoridade para o exercício da missão, concede-nos o poder do Espírito para exercermos a missão. Olha para as ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Olha aí, outra vez, foram cheios do Espírito Santo em Atos 2, e agora diz o texto que outra vez, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, a experiência de uma vida cheia no Espírito não é única, ela é repetível
de tempos em tempos, em determinadas circunstâncias locais e históricas, nós podemos viver essa experiência de uma vida cheia do Espírito Santo, sempre em permanente renovação. Então, para isso nós estamos reunidos aqui e para orar por essa nação e pela igreja nesse país. Amém, amados? Vamos orar e depois louvar ao Senhor com 2 cânticos, e a seguir nós vamos dobrar os joelhos e a gente vai falar com Deus aqui nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, dá-nos sua misericórdia e graça, concede-nos sua virtude e seu poder. Ó Deus, derrama sobre nós essa porção renovada do Espírito Santo, sem a qual, ó Deus e Pai, nós apenas somos um ajuntamento de pessoas, sem, ó Deus e Pai, qualquer participação no plano e na história que o Senhor tem planejado para a sua igreja. Nós sabemos que estamos vivendo dias muito difíceis, dias sombrios, ó Deus, do ponto de vista da própria sobrevivência da nação. Ó Deus, poderes dos mais variados, ó Senhor, incluindo poderes das trevas, incluindo poderes da maldade, vem, ó Deus e Pai, mantendo a nação brasileira, Senhor meu Deus, sob a condução de mentiras, de narrativas mentirosas, e assim, Senhor meu Deus, gente morre, empresas fecham, ó Senhor, e está um verdadeiro caos esse país. A nação, Senhor meu Deus e meu Pai, está sendo espremida no canto, ó Deus, sendo levada, ó Deus e Pai, a todo tempo a reconhecer que o Deus Todo-Poderoso fala, e Ele fala na história, Ele clama para que homens e mulheres por todos os cantos desse rincão nacional, ó Deus, encontrem a salvação em Jesus, o arrependimento, a confissão de pecados, um caminho, ó Deus, que venha de fato engrandecer, glorificar e exaltar o único e verdadeiro Deus, absoluto soberano de toda a terra, criador de todo o universo e manifesto na história através do seu Filho Jesus, que foi saudado pela boca de muitos profetas no passado, e que hoje, Senhor, se revela aos santos, se revela a todos aqueles a quem o Senhor tem eleito antes da fundação do mundo. Minha oração junto com a sua igreja nessa noite é para que o Senhor nos abra as portas a experimentarmos renovação na nossa fé, a experimentarmos, ó Deus e Pai, um novo Pentecostes, uma nova visitação do Teu Espírito Santo, Senhor meu Deus e meu Pai, nesse pequeno rebanho, ó Senhor, desse recanto da cidade do Rio de Janeiro, do município de Duque de Caxias. Ó Deus, nós clamamos por esse país, nós clamamos por famílias que choram, ó Deus, por pessoas que nesse momento passam fome, dependem da caridade, dependem da mão, ó Deus, compassiva de alguém que, estendendo a ele, Senhor meu Deus e meu Pai, contribui para a sua sobrevivência. Minha oração, ó Deus, é para que o Senhor quebre o poder dos principados e dessas potestades da mentira, que, ó Deus, vem escravizando essa nação no caminho da maldade, na trilha, Senhor meu Deus e meu Pai, da pecaminosidade. Ó Deus, cegado os olhos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça o brilho da glória de Jesus. A minha oração nessa noite é por essa igreja apática, para que o Senhor a visite, para que o Senhor a renove, para que o Senhor a levante. Nós não estamos aqui, Senhor, para fazer desfilar a nossa justiça diante de Ti. Nós estamos aqui para confessar pecados, confessar a nossa vaidade, confessar a dureza do nosso coração, para que, ó Deus e Pai, a glória do Senhor possa brilhar, meu Pai Celestial, nesse momento histórico da nação brasileira.
pedimos, ó Deus, salva essa nação, salva esse país, ó Deus e Pai, abre, Senhor meu Deus e meu Pai, a tua mão e derrama sobre a vida dessa nação, Senhor meu Deus e meu Pai, uma forte dose de convicção, ó Deus, do seu pecado. Toca, Senhor meu Deus, no coração daqueles que vêm, ó Deus e Pai, agredindo a tua palavra, defendendo, Senhor meu Deus e meu Pai, fazendo a defesa nacional do aborto, ó Deus, fazendo a defesa nacional de uma sexualidade desvirtuante, fazendo a defesa nacional, Senhor meu Deus, da escravização das crianças e dos adolescentes na ignorância, mantendo as escolas fechadas. Que a mão do Senhor Deus Todo-Poderoso se levante, ó Deus, e que nós possamos experimentar uma renovação espiritual e também uma renovação em termos nacionais, ó Deus e Pai, nessa nação, em nome e por amor de Jesus, nós oramos, em nome do Senhor. Louvemos, pois, ao nome daquele que vive para sempre. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Tu és Rei dos reis e Senhor, entregamos nosso viver. Tu és a ti, Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Perante a ti, Senhor, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Tu és, Senhor, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver
na casa de Deus. Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Perante a Ti, Senhor, glória, glória ao Teu nome, Senhor. Diante do Deus triuno, diante do Deus que nos ensina a ser comunidade, nos achegamos a Ti e declaramos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito de Deus. Cantaremos isso diante de Ti, Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito de Deus. Glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito de Deus. A Ele cante glória, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito de Deus. Com alta voz cantamos glória ao Pai, glória. Cantamos a Ti, Senhor, glória, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito de Deus, Senhor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Amém, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Bendito que vem em nome do Senhor. Te louvamos, Deus triuno. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele
dele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus. Cantamos essa doxologia a Ti, Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele, somente a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Amém, amém, Senhor. Amém. Amém, amém, Senhor. Sim, Deus. Sim, Senhor. Te bendizemos, Senhor. Tu és, Senhor. Tu és, Senhor. Louvado seja o nome daquele que vive eternamente, daquele que governa sobre todo o universo. Aqui estamos, ó Deus, nessa noite, vivendo a necessidade de um novo Pentecostes, de uma nova reforma, de uma renovação espiritual na vida prática e orgânica da igreja. Aqui estamos diante dos seus olhos, diante, ó Deus, da calamidade, para confessar os nossos pecados. Senhor, como Daniel fez no capítulo 9 do seu livro, quando ele se levanta para confessar os pecados da nação de Israel,
nós nos levantamos para confessar os pecados da igreja. Muitos são os nossos pecados, ó Deus, temos assimilado heresias e louvado os heréticos, temos tolerado os lobos, ó Deus, dado a eles sobrevivência mais que digna. Senhor, estamos chafurdados em teologias que nos roubam a piedade e que, ó Deus e Pai, a substituem pelo amor ao dinheiro e às coisas deste mundo e desta vida. Perdão, Senhor, perdão por amarmos mais o mundo do que a Ti, as coisas deste mundo, as práticas deste mundo, aquilo que esse mundo, ó Deus, tem colocado como essencial para a vida humana, e nós temos nos esquecido, ó Deus e Pai, de uma vida mais próxima a Ti em oração. Por isso te fazemos confissão de pecados. Vamos dobrar os joelhos perante o Senhor e vamos juntos falar com Deus neste momento. Senhor, aqui estamos, Senhor, meu Deus e meu Pai, num ato de contrição da congregação, confessando os nossos pecados, cada um deles, Pai Celestial, diante dos Seus olhos. Senhor, perdoa por abandonar o culto de oração. Perdoa aqueles, ó Deus e Pai, que fugindo da prática da piedade e do escrutínio do Espírito Santo, não estão aqui entre nós, clamando, engrossando um coro de clamor diante dos Seus olhos, ó Deus e Pai, mesmo diante, Senhor meu Deus, de tamanha desgraça que invade a casa de milhões de brasileiros, ó Deus, nós somos levados, nós somos quebrados, ó Deus, para sair da nossa condição de egoísmo, essa nossa condição autocentrada, ó Deus, e por isso nós sofremos por causa desse abandono, ó Deus, da riqueza espiritual, aquela que emana do Teu Santo Espírito, ó Deus, pelas coisas deste mundo e desta vida. Perdoa se temos transformado a Tua casa, ó Deus, em tudo menos casa de oração, porque o culto de oração foi, ó Deus, destruído, arruinado, acabado, ó Deus e Pai, essa construção de casa de oração desastrosamente está no chão, Senhor, mas nos ajuda em nome de Jesus a reconstruir, Senhor meu Deus e meu Pai, esses encontros, ó Senhor, comunitários contigo. Os nossos corações estão divididos, por isso, ó Deus, o Senhor nos visita e nos fere profundamente. A uns, ó Deus, tirando completamente o seu meio de subsistência, para que debaixo do sofrimento e da angústia, clamem ao Deus dos céus, porque talvez em tempos de angústia Ele os ouça. Senhor, mas nós não temos desculpa, nós somos a igreja, nós somos aquele povo para quem o Senhor revelou o Evangelho, revelou a cruz, ó Deus, a mensagem da ressurreição não nos é, Senhor, oculta, nós temos no nosso coração, nós sabemos quem é o Deus da Bíblia, nós o conhecemos, nós tivemos com Ele uma experiência de fé. Ó Deus, mas milhares de irmãos nossos nessa nação vêm conduzindo a igreja, Senhor meu Deus, a um estado de total desolação, Pai amado. Ó Deus, teologia liberal, todo tipo de teologia, Senhor, desfila pelos púlpitos desta nação, de maneira, Senhor meu Deus e meu Pai, que dá-se o nome de evangélico e de igreja de Jesus a todo tipo, Senhor meu Deus e meu Pai, de local onde se prega um falso e estranho evangelho.
Oramos pedindo perdão, oramos pedindo que o Senhor nos visite, que o Senhor fira, Senhor meu Deus, profundamente o nosso coração com a Tua palavra, e nos conceda, Senhor meu Deus e meu Pai, um espírito de ousadia, de amor e de moderação. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus, que o Senhor venha restaurar a sorte dessa nação. Ó Deus, estamos observando ao longe, ó Deus e Pai, o que vem acontecendo, Senhor, na Argentina, uma nação co-irmã nossa. Ó Deus, não nos deixa ter o mesmo fim, não permita, Senhor meu Deus, que a nossa história se confunda com essa história. Há uma igreja nesse país, meu Deus, ainda há um remanescente, orando, clamando, desejando pelas coisas espirituais. Nós ainda temos alguns poucos irmãos nesta igreja que, desafiando, ó Deus e Pai, o poder dessa pandemia, desse vírus, do medo implantado, sai das suas casas e vem fazer aquilo que a Tua palavra diz que aconteceu lá no dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ó Deus, nós acreditamos que a igreja não pode sobreviver sem esse relacionamento comunitário de oração, de meditação bíblica, ó Deus, do compartilhamento da ceia. Ó Deus e Pai, nós não podemos viver nessa condição. Concede-nos, ó Deus e Pai, que nós consigamos ir além da teologia. Ó Deus, aviva o coração desse crente morno, Senhor meu Deus e meu Pai, que nós temos visualizado nos dias de hoje. E concede-nos, ó Deus e Pai, do fundo da nossa alma, do fundo do nosso coração, ó Deus e Pai, uma expressão de louvor, de adoração, de glória, de honra, de louvor ao nome de Jesus, de todo o coração. Dá-nos, ó Deus e Pai, na força do Teu Espírito, ó Deus, a graça de vivermos uma vida verdadeiramente honrada diante dos Teus olhos. Oh meu Deus, perdoa os nossos pecados, aqueles que nos são claros e aqueles que nos são ocultos. Ó Deus, perdoa, Senhor meu Deus e meu Pai, a nossa imoralidade, a falta de ética. Ó Deus, um evangelho santo, a nossa falta de piedade, a nossa falta de santidade, ó Deus, e concede-nos que o nosso coração, ó Deus, seja visitado outra vez pelo Teu Espírito, de maneira, ó Deus, que nós sejamos cheios do Espírito Santo, cheios da sua virtude, cheios da sua misericórdia, cheios da sua graça, cheios de amor pelas almas perdidas, ó Deus, e que dessa pandemia saia, Senhor meu Deus, uma igreja purificada, Senhor meu Deus, na dor e no sofrimento. Pai de amor e de misericórdia, socorre as famílias carentes, usa-nos como seus instrumentos de vida para socorrer, para estender o braço e a mão compassiva, ó Deus, a milhares e a milhões de brasileiros que nesse momento passam fome, Senhor. Queremos em nome de Jesus pedir, orar, clamar por essas vidas, clamar por esses corações, clamar, Senhor meu Deus e meu Pai, para que haja um poderoso reavivamento, um avivamento, Senhor meu Deus e meu Pai, que nos venha trazer a graça de uma vida cheia do Espírito Santo, ó Deus, mas no duro uma vida cheia do Espírito. Não uma vida cheia, Senhor meu Deus e meu Pai, de hábitos religiosos, mas uma vida cheia do Teu Espírito, de amor pela verdade, de, ó Deus, consciência de que a oração, ó Deus e Pai, pode muito em seus efeitos a oração do justo. Ó Deus, eu estou orando para que o Senhor salve esse país, para que o Senhor visite o coração de autoridades, para que, ó Deus, o Senhor venha, Senhor meu Deus e meu Pai, trazer ao coração dessas autoridades uma experiência com o amor de Deus, com o amor pelas vidas e pelas famílias, ó Deus e Pai, que carecem, Senhor meu Deus, por todos os lados. Ó Deus e Pai, nós sabemos que essa pandemia e esse vírus, ó Deus, durará até o dia em que o Senhor assim desejar.
mas nós clamamos pedindo humilhação, pedindo que o nosso coração seja, ó Deus, renovado no Espírito Santo, pedindo para que o Senhor nos perdoe e aceite, Senhor meu Deus e meu Pai, o nosso clamor diante da sua face. Nós não estamos aqui reunidos, ó Deus, porque não temos mais nada para fazer. Não, Senhor, nós temos todos muitas coisas para fazer, mas não há nada que seja mais importante do que orar. Orar nesse momento pelo país, orar nesse momento pelas autoridades legitimamente eleitas e representadas, porque não existe autoridade que não provenha de Deus. Ó Deus, que o Senhor nos visite na sua graça, que o Senhor nos visite na sua glória, que o Senhor nos visite na sua virtude, no seu poder e na sua graça. Deus e Pai, estende sobre a mão da igreja a sua misericórdia, estende sobre a vida da igreja, ó Deus e Pai, a sua graça, o seu perdão, o seu poder. E concede-nos, ó Deus, que sejamos todos renovados no Espírito Santo, renovados no poder do alto, renovados na virtude celestial. Pai de amor e de misericórdia, estende sobre essa igreja local a sua mão, ó Deus, desperta aqueles que dormem, ó Deus, renova aqueles que já morreram, traz a vida de volta, ó Deus e Pai, a esses corações, a estas almas afetadas por Ti. E que a Tua boa mão, Senhor meu Deus e meu Pai, nos afete, que a Tua boa mão, ó Deus e Pai, nos alcance, que a Tua boa mão, Senhor meu Deus, nos renove, para o louvor do Seu nome, para a glória do Seu nome. Senhor, salva as famílias, salva os nossos filhos, ó Deus, converte os nossos filhos aos pais e os pais aos filhos nesse lugar, trazendo, Senhor meu Deus, esses corações para mais próximo de Ti, para junto de Ti, ó Deus, dá-lhes uma experiência contigo, Senhor, como Tu visitaste Nabucodonosor no seu leito e no seu sono. Visita nossos filhos na sua intimidade e traz esses corações ao conhecimento da verdade. Que haja cura, Senhor, em nossos dias, haja saúde, haja, Senhor meu Deus, virtude, haja graça, misericórdia nesse lugar, Senhor meu Deus e meu Pai, tocando vidas e corações, tocando almas na sua mais profunda intimidade. Senhor Deus, nós pedimos isso e clamamos unissonamente diante de Ti, ó Deus, unanimemente diante da Tua face, clamando por Sua misericórdia e graça, clamando por Sua virtude sobre nossos corações. Senhor, nós precisamos ser renovados, nós precisamos dessa renovação do Espírito Santo, nós precisamos de um novo Pentecostes, de uma nova reforma, de uma reinauguração, ó Deus e Pai, da igreja verdadeira em nossos dias. Nós perdemos de vista a Sua vontade, o Seu querer, nós perdemos de vista o Seu plano, o Seu desejo, a missão. Ó Deus, traz de volta tudo isso ao nosso coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vou pedir que a gente se sente e continuemos nesse movimento de oração. Eu vou pedir que você agora se lembre de um amigo, ou de uma família, cujo ente querido está num hospital, entubada, para a gente orar por cura,
Senhor, eu quero pedir em nome de Jesus, em nome de inúmeras famílias desconhecidas, desesperadas, que lotam, Senhor meu Deus e meu Pai, as salas de emergência dos hospitais no entorno dessa cidade. Gente que está doente, gente que precisa, ó Deus, que o Senhor Deus Todo-Poderoso mexa nessas vidas, nesses corações, toque nesses corpos. 80%, ó Deus, do número de pessoas entubadas morre. Eu quero pedir ousadamente por uma manifestação de vida do norte ao sul dessa nação, do leste a oeste, que haja uma manifestação de vida. Ó Deus, Tu podes e tens autoridade de chamar a todo pecador a comparecer diante de Ti na hora certa. E nem eu mesmo sei se tenho o direito de orar dessa forma, mas eu peço para uma ação curadora, ampla, de Jesus nesses hospitais. O país tem chorado muito, Senhor, e muitas congregações perderam seus pastores, perderam seus líderes, e que também choram nessa noite. Santo Deus, eu quero orar por cura, por uma manifestação viva de cura, e quero orar, ó Deus e Pai, pela cura espiritual, que é para que o Senhor cure a igreja, o Senhor cure os santos da sua espiritualidade adormecida, ou ainda, ó Deus, desperta os que já dormem o sono da morte, dormem, Senhor meu Deus e meu Pai, esse sono da letargia espiritual, que impõe o medo, que impõe, Senhor meu Deus e meu Pai, essa cultura e o discurso do medo, onde deveria haver fé. Senhor, nós cremos em Ti, somos absolutamente crédulos no poder que o Senhor tem para fazer o que quer, e especialmente para cumprir todo o seu plano. Nós queremos tomar este cálice até a última gota, Senhor, mas salva o país de uma guerra civil, do derramamento de sangue. Salva esse país, Senhor meu Deus e meu Pai, do caos econômico. Este é um país rico, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que o governam. Ó Deus, remove quem o Senhor desejar, exalta quem o Senhor desejar, humilhe aqueles que o Senhor desejar, para que a nação tenha paz, para que a nação possa prosseguir no seu caminho, ó Deus, e que a igreja nessa nação seja triunfante no sentido de pregar o Evangelho e de viver o Evangelho. Para isso, visita o nosso coração, remove toda a sombra, ó Deus, dos nossos corações, tira de nós o que não presta, faz crescer em nós, ó Deus e Pai, perenemente,
a semente da verdade, o Espírito da verdade. Ó Deus, faz crescer em nós um amor pelas Escrituras, faz crescer em nós um desejo pelas coisas do Espírito. Oramos, ó Deus, clamamos e pedimos a Ti por essa intervenção sobre nossas vidas, em nome de Jesus. E que o povo de Deus diga: amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. Abra comigo sua Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 2. Hoje, falando um pouco sobre renovação espiritual. É uma bênção ter os irmãos aqui na igreja. Eu louvo a Deus por você ter atendido a minha sagrada convocação. Eu já os convoco. Nós não podemos fazer uma reunião dessa todos os dias. Aí seria tentar a Deus e não dar um bom testemunho aos de fora. Mas nós podemos fazer uma reunião como esta, pelo menos uma vez por semana, com o povo de Deus aqui reunido, orando, ou a morte nos consumirá. Ou a morte nos consumirá, meus amados irmãos. O que nós estamos vivendo nesse país é qualquer coisa satânica. Isso já fugiu aquilo que nós poderíamos colocar no plano da carnalidade humana. Isso tem forças espirituais terrivelmente pesadas trabalhando nesse país. Nosso próximo passo, e eu devo anunciar essa convocação aos irmãos no próximo domingo, é de um santo jejum local. Nós corremos um sério risco de desaparecer como igreja. Não subestime o que está acontecendo na América Latina por inteiro. E o nosso exemplo mais vivo é o que está acontecendo agora na Argentina. O que está acontecendo em diversas partes do mundo. Cristãos sendo perseguidos, a palavra de Deus sendo perseguida, e uma igreja fria, que olha para 14 milhões de desempregados, e imagina que toda essa gente vai dormir essa noite de barriga cheia, e não vai. Eu tenho visto vídeos, chamadas, denúncias, e também tenho visto desabafo de milhões de pessoas. Tenho ouvido o testemunho de milhões de pessoas. E a nossa fé não pode ficar no plano da teoria. Por um lado, uma igreja nativa. Por outro lado, uma igreja encantada com falsas doutrinas e heresias. E nós ainda temos uma terceira via, que são igrejas encantadas pela teologia liberal e pastores empáticos a certas narrativas que hoje nós ouvimos, sugerindo que a Bíblia seja revista. Eu nunca vi isso, irmãos, em 40 anos de ministério. Nunca experimentei um clima como o que nós estamos vivendo em 40 anos de ministério. Crianças chorando, famílias passando fome, uma igreja perdida, cristãos discutindo com outros cristãos, um fracionamento da igreja horrível de se ver,
e de se experimentar. Se nós continuarmos nessa trilha e nessa marcha, a destruição é certa. E a Bíblia Sagrada narra, no livro de Juízes, as sucessivas destruições que o povo de aliança, que o povo de Israel provou ao longo da sua história. O livro de Juízes é muito mais para mim um chamado à renovação do que propriamente uma denúncia de que a igreja pode perder totalmente a sua efetividade no mundo. Basta que os líderes, os fiéis, as fiéis testemunhas de Cristo se calem. Nós estamos vendo uma geração que, como disse o pastor John Piper, uma geração que não terá argumento diante de Deus. Quando Deus lhes perguntar se eles oraram e se eles viveram uma vida de oração, e quando eles responderem a essa pergunta ao Senhor Deus Todo-Poderoso, porque a oração é a única via para promover o juízo divino, não existe outra. A pregação da palavra de Deus, pura, genuína, precisa ser renovada, juntamente com uma igreja que ouse levantar a voz para orar, para clamar, para pedir ao Todo-Poderoso que Ele se faça presente em nosso meio, como nos dias antigos, como nos dias passados. Houve muita decadência em diferentes partes da história, onde essa igreja caiu numa completa e tenebrosa cova. Mas também é verdade que o Deus dos céus ouviu o clamor do seu povo, quando esse povo orou e pediu socorro. Isso é uma verdade igual. Quando esse povo ousou levantar a voz aos céus e dizer: socorro, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós temos uma promessa que foi feita a Salomão no dia da inauguração do templo em Israel, em que Deus disse que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e converter-se dos seus maus caminhos, que Ele ouvirá do céu a nossa voz, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Embora aquelas palavras tenham sido dirigido ao primeiro Israel, ao Israel segundo a carne, eu costumo dizer que se uma lição espiritual foi ensinada ao Israel segundo a carne, e ela foi repetida ao novo Israel, à igreja, em diferentes partes do Novo Testamento, em que Deus nos chama para orarmos. Essa mesma verdade tem exponencialmente uma expressão infinitamente maior na nova aliança. Eu creio no Deus que está próximo, no Deus que está perto, no Deus que está junto da gente. E o texto em Juízes capítulo 2, é um texto que nos fala do perigo que nós corremos. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca
invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Isso é um ponto que nós precisamos prestar muita atenção. Fazer aliança seria trabalhar em cooperação com, associar, meus queridos irmãos, intenções e desejos com os ímpios. Nós precisamos fazer valer que nós não somos deste mundo. Esse mundo não pode ter nada em nós. Nada, absolutamente nada em nós. E Deus está dizendo: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Que associação danosa foi essa da igreja com esse mundo, da igreja com o liberalismo, agora da igreja com a diversão e com o entretenimento, ao ponto das igrejas serem transformadas numa autêntica casa de show e numa boate, dos jovens rodopiarem e dançarem dentro da igreja como se fosse uma boate, um local de encontro, cheio de sedução erótica. Não é possível tolerar isso. Não é possível que a igreja continue a tentar o Deus Santo de Israel. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou a povo a sua voz e chorou. Daí chamarem esse lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. O povo teve aquele acolhimento da verdade, a voz de Deus os chocou profundamente, eles choraram, eles se manifestaram diante de Deus com contrição. Mas a história continua, as visitações de Deus vão acontecendo na história, à medida que ela vai correndo, os momentos de glória e de total precariedade, mediocridade, vai se revezando com os períodos gloriosos da igreja. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Por isso, a história é tão importante para nós. Rever a história, ver o que Deus fez no passado, perceber os detalhes dessa rica história da manifestação de Deus no meio do seu povo. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal,
serviram aos Baalins, que é o plural de Baal, aquele famoso deus da fertilidade, esse deus fenício. E eles foram e serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses da gente que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Irmãos, eu entendo, como pastor, que faz uma leitura da vida cotidiana, dentro do plano histórico-teológico. Eu estou todo o tempo pensando em categorias histórico-teológicas ou em categorias escatológicas, tentando enxergar o relógio divino no tempo em que eu estou vivo e pastoreando os irmãos. E o que eu venho percebendo é que nós estamos atravessando um vale sombrio, e muitas vezes nós estamos subindo escarpas e passando por caminhos muito apertados, a um ponto de lá cairmos e sermos inteiramente destruídos. O Evangelho vem perdendo força e graça nesse país. A igreja, vendida ao plano da política, esqueceu-se de anunciar a graça salvadora de Jesus, esqueceu-se de orar, abandonou as trilhas da piedade, e nesse momento, meus queridos irmãos, está dividida não somente em duas partes, mas é um verdadeiro mosaico nesse país. E o pior, nós não temos vergonha, nem sentimos dor no coração por esses fracionamentos. A gente vai sofrendo tremendamente e vamos todos os dias ouvindo o desafio para sermos um povo único, que louva a Deus, adora a Deus e glorifica ao Senhor. É certo que Deus não vem buscar essa igreja que está aí, mas a igreja que está dentro dela. Não a igreja que está aí, mas a verdadeira igreja que está dentro dela, os fiéis, os santos, aqueles que adoram a Deus e servem ao Senhor Jesus Cristo e ao Cordeiro, e chamam pelo seu nome e anseiam por viver uma vida para a sua glória. Eu quero, nessa noite, não somente recomeçar os cultos presenciais de oração, eu quero chamar você a uma vida diferente. Diferente a quê, pastor? A tudo esse padrão que você observa no mundo atual. Um avivamento, ou uma reforma, ou um novo Pentecostes, são expressões sinônimas. É urgente. Urge nós falarmos no mesmo tom, a mesma língua e o mesmo discurso. E nós sabemos que o Espírito Santo traz sobre nós línguas diversas, línguas estranhas. Sabemos que nessa diversidade toda de linguagem, Deus se manifesta com a unidade do Espírito, aquela que só o Espírito Santo é capaz de fazer, de modo que eu me sinta incompleto sem você, e você incompleto sem mim. Precisamos uns dos outros, mais do que nunca. Eu não sei até onde conseguiremos chegar, mas nós com certeza atravessaremos esses vales, subiremos as escarpas e continuaremos sendo conduzidos pelo Senhor, porque foi o que aconteceu. Josué morreu, os anciãos morreram,
e uma nova geração nasceu que não conhecia Deus. Então não podemos deixar de falar daquilo que temos visto, ouvido, experimentado em Cristo Jesus. É imprescindível a pregação do Evangelho. Faça você com a força, com o conhecimento e com o entendimento que você tiver, mas é imprescindível se pregar o Evangelho a toda criatura. Todo momento em que Deus no passado visitou a sua igreja ou o seu povo, de uma forma a conduzir seu povo ao juízo, ou tirando o seu povo desse estado de juízo e entrando com o seu povo em períodos de renovação, ele fez isso em resposta de oração, sincera oração, sincera busca dele. Então eu quero convidá-los para a gente buscar a Deus. Domingo à noite, eu quero não somente pregar um sermão que aponte na direção dessa renovação, mas de dedicar um tempo, como nós dedicamos hoje, à oração e ao clamor a Deus. Gostaria muito que todos vocês entendessem a importância do culto público e que vencessem qualquer relutância no seu coração, seja essa relutância no âmbito da saúde, ou seja essa relutância no plano da sua narrativa de preferência. Agora é hora da gente pôr tudo isso de lado. É hora da gente se juntar para orar. É hora da gente clamar a Deus. Há uma infinidade de pessoas que nós conhecemos que abandonaram a fé nesse período. E essas pessoas precisam do nosso encorajamento. Precisam ouvir a voz do Espírito. E o Senhor trará para si os salvos, os eleitos. O Senhor trará para si aqueles que Ele predeterminou a salvação. Há alguns que infelizmente, realmente, afundarão na fé, se perderão eternamente. Mas há outros a quem o Senhor Deus Todo-Poderoso tem trabalhado em suas mentes e corações. Estão como ovelhas assustadas. Você sabe que em África, o leão, quando sai à caça, a primeira coisa que ele faz é assustar a presa. Os seus rugidos, que os irmãos não fazem ideia o que é ouvir os leões caçando à noite. Os seus rugidos são amedrontadores. E o que diz a Bíblia? Diz que Satanás está em nosso derredor como um leão. E o que é como um leão? O que isso significa? Que ele anda tentando nos assustar, para depois nos consumir. Irmãos que já não sabem mais o caminho do quarto secreto, irmãos cuja presença, a graça do Espírito Santo não lhe é mais favorável, irmãos que condescendendo com a fé, não condescendem com o espírito do mundo, irmãos que abandonaram o espírito da graça, hoje estão confortavelmente dentro das suas casas, fechados, acreditando na tese de que não serão atingidos por nada. Lê do engano. Nós sabemos, nós temos experiência próxima e distante que isso é um engano. Então vamos procurar entender que o momento é de guerra espiritual. Nós estamos nos aproximando aos domingos pela manhã
do capítulo 5, do capítulo 6 da carta aos Efésios, onde o capítulo 5 vai falar da grande guerra que nós lutamos contra a carne, e o capítulo 6 vai falar da grande guerra que nós lutamos contra as hostes espirituais da maldade. Estamos nesse momento da nossa série sobre Efésios, no capítulo 5, falando sobre os frutos da carne, as obras da carne e os frutos do Espírito, e no capítulo 6, sobre a guerra que nós lutamos contra as hostes espirituais da maldade. Talvez a gente não perceba quão real seja essa batalha, mas esta semana, ouvindo, orando, colocando os assuntos espirituais diante dos meus olhos, o estudo das Escrituras, nós estamos numa guerra. E se você for esperar que esse vírus seja debelado para ser crente, você vai permanecer em casa a vida toda. E não viverá a dinâmica bíblica da vida comunitária, que é imprescindível para manter o seu cristianismo de pé. E qual é o risco, pastor? É que os seus filhos, os seus netos, nunca venham a ouvir a mensagem viva do Evangelho. Se a igreja morrer nessa geração, nós partiremos para a eternidade e deixaremos para trás uma das piores heranças que uma geração de cristãos deixou para seus filhos. Eu tenho mais uma netinha, está lá em casa com a Raquel, com o John, com os meninos, o João e o Theo, e eu olho para aquela criança. Minha filha agora à noite estava dando de mamar para a criancinha, e olhei com aqueles olhos de avô, admirando cada contorno, a finura, a beleza, a expressividade daquele pequenino ser humano. É a número 5. Em julho nascerá a número 6. A número 6. E a minha única pergunta é: que tipo de cristianismo eu deixarei para eles? Irmãos, nós estamos num mundo sem qualquer tipo de pudor ético. Nações guerreiam contra nações, não é isso que está escrito? Que nações se levantam contra nações, e hoje nós estamos vivendo essa realidade sem que nenhuma nação dê um único tiro. Essa não é uma guerra como as outras guerras, é uma guerra de ameaça. O que se chamou no passado de Guerra Fria, hoje essa Guerra Fria evoluiu, e as nações estão colocadas e enfileiradas para a grande batalha final. Como igreja, o que fazer? Eu quero fazer aquilo que Jesus fez quando olhou para Israel e as ovelhas estavam aflitas, como em busca de um pastor, de uma voz que as acalmasse e que lhes desse direção. E o que Jesus fez? Pregou-lhes o Evangelho. Diz que ele andava por toda parte, fazendo o bem,
curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele e pregava o evangelho por onde fosse. Então, feche os seus olhos e os seus ouvidos para os moradores desta terra e abram olhos e ouvidos ao Senhor da Bíblia. Vamos ouvir o evangelho para encontrar paz e sossego. Vamos ouvir o evangelho para vencer as nossas aflições, os nossos medos, os nossos temores. Hoje, eu tive que socorrer meu pai, minha mãe doente em casa, e o telefone toca, meu pai doente. Por onde você anda, pastor? Se você soubesse, você não me cumprimentava. Pelos hospitais, pelas ruas, por todo lugar que diz para um idoso não passar. É ali que eu estou. Andando no meio da gente, gente doente, gente cansada, gente esgotada. É ali que eu estou. Cuidando da minha mãe, cuidando do meu pai, como ensina a Bíblia Sagrada. Ele com uma doença contagiosa. Mas o que você faz quando um filho seu, quando um pai seu, uma mãe sua tem uma doença contagiosa? Você também foge deles? É isso que você faz, você foge deles. Você foge do seu pai, foge da sua mãe, você pode trancar eles aí de casa, pegar a chave e jogar fora porque estão com uma doença contagiosa. Ou você cuida deles. Então vamos entender que nós estamos vivendo um drama desse em proporções gigantescas, nacionais. Ou a igreja desperta, ou nós deixaremos uma herança de morte para todos os nossos herdeiros. E a lembrança de que meu pai, de que meu avô, de que a minha mãe ou de que a minha avó não serviram a Deus com fidelidade. O que o senhor está sugerindo? Eu estou sugerindo que a gente continue com as precauções necessárias, distanciamento social, uso de máscara, a higiene completa das mãos, do corpo. Saiu, voltou para casa, tome um banho, troque de roupa. Esteve andando por lugares que são duvidosos, faça a sua higiene mais do que uma vez ao dia, mas não abandone sua congregação, será a morte para você. Eu me refiro agora a todo o irmão que está do lado de lá das câmeras, me ouvindo pela internet agora. Eu os exorto, em nome de Jesus, a escolher a quem servais. Se o Senhor é Deus, sirva-o. Se Baal é Deus, sirva-o. Mas se você quer de fato ser um cristão legítimo, não fuja dos encontros comunitários. Nós estamos tendo cuidado de não lotar a igreja, nós não vamos cometer esse absurdo. Mas queremos fazer um encontro comunitário no meio da semana com o máximo que nós podemos fazer, são 120 pessoas. O máximo que nós podemos fazer no domingo de manhã, 120 pessoas. E o máximo que nós podemos fazer no domingo à noite, 120 pessoas. E a gente ter uma representação viva de toda a membresia da igreja aqui, para a gente orar junto, clamar a Deus junto e experimentar um avivamento junto. Pregando o evangelho todos os dias, animando o coração dos crentes a servirem a Deus no Espírito Santo, a mantermos viva e de pé as estruturas que nos deu tanto sacrifício construir. 25 anos de vida,
construímos todas as estruturas que nós precisamos para vivermos em comunidade, todas. O templo, os anexos laterais da igreja, o espaço que nós temos em Teresópolis, logo que as normas de segurança na cidade de Teresópolis relaxem, nós vamos reunir num grande culto de oração lá em cima, em Teresópolis, na Casa de Retiro. Grande culto de oração. Eu vou alugar cadeiras, vou colocar no campo, a gente vai fazer ao ar livre. Nós vamos fazer um grande encontro de oração lá em cima. Para que todo esse esforço? Para a gente não mergulhar no vale da sombra da morte. Tá bom, irmãos? Vamos orar. Fiquemos de pé. Ao sair, deixe sua oferta, entregue seu dízimo, que aliás, não se esqueça da igreja. Para que a igreja mantenha viva todas essas estruturas, ela precisa. Eu não preciso. Os irmãos não se preocupem comigo. Deus, na sua misericórdia e graça, tem me assistido. Mas lembre-se da sua comunidade, lembre-se da sua igreja. Pai, em nome de Jesus, estamos chegando em momentos decisivos. Percebemos que estamos sob luta, embates, e que essa casta só pode ser vencida à força de jejum e oração. Concede-nos graça para no meio, Senhor meu Deus e meu Pai, dessa pandemia onde toda a gente vive uma experiência ruim e 14 milhões de pessoas desempregadas, alguns têm fome. Abre o nosso coração para jejuar permanentemente, aos domingos, às quartas-feiras, para que nós sintamos na carne o peso da fome, e talvez assim nós imaginemos o que está acontecendo nesse nosso país, pelo qual oramos diante de Ti, Senhor, para que não tenha o mesmo destino de outras nações. O Senhor tenha misericórdia e ajude-nos a entender o seu propósito, santo propósito. Cabe-nos orar para que o Senhor tenha compaixão de nós e que o Evangelho triunfe. Abate a quem o Senhor deseja abater. Exalte a quem o Senhor desejar exaltar. Fortalece os fracos, os desvalidos. Ó Deus, tem misericórdia daqueles que ninguém ouve, que ninguém vê, que ninguém sabe o que passa. Tem misericórdia, ó Deus e Pai, desse povo que clama diante dos seus olhos por socorro. E aviva a sua igreja, aviva esta igreja, aviva todos aqueles, ó Deus e Pai, que compartilham conosco desse espaço de louvor, de culto e de adoração. Abençoa meus irmãos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu não posso exigir que você dê um beijo em ninguém, nem abrace ninguém, mas olhe com afetuosidade para alguém antes de você ir embora e diga: irmão, eu quero orar por você.